história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno. Alô, meus amigos, estamos chegando com mais uma edição do nosso Arquivo Guaíba. E neste final de semana, nós vamos relembrar uma das maiores promessas do futebol brasileiro, daquele início de década de 90. Claro, nosso arquivo sempre trata de cultura, de esporte, política e principalmente, dentro de tudo isso, a história desses já, que vão se completar na próxima semana, 64 anos de Rádio Guaíba, aquilo que noticiamos, que vivenciamos e que voltam nesse programa que é sempre muito especial, o nosso arquivo. E, repito, uma das promessas do futebol daquele início dos anos 90 deu a honra de mostrar o seu talento aqui em Porto Alegre, no Grêmio Porto Alegrense. Trata-se de Denner de Souza, que infelizmente nos deixou tão precocemente, com apenas 23 anos de vida, num 19 de abril, será a próxima segunda-feira, 19 de abril, só que lá em 1994, vitimado que foi num acidente automobilístico, com seu Mitsubishi Eclipse, placas DEN 0010. Mitsubishi Eclipse branco. Denner que voltava de São Paulo, onde havia conversado sobre a sua transferência ao Stuttgart alemão. Denner que naquele momento estava no Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro, recém havia sido campeão da Taça Guanabara. Mas o nosso arquivo vai relembrar Denner no Grêmio, no curto período que aqui esteve, apenas 3 meses, fez 4 gols pelo Grêmio, todos no Gauchão 93, e nós vamos relembrar isso para você, amigo ouvinte da Rádio Guaíba. Então, vamos começar pela chegada, pela vinda de Denner ao Grêmio, a chegada dele em março de 1993, uma cobertura que a Rádio Guaíba fez, bastante especial, evidente, porque Denner era o grande nome, o fenômeno, por assim dizer, do futebol brasileiro naquele período, e que fora emprestado pela Portuguesa de Desportos ao Grêmio. A condução é de Luiz Carlos Reck, que estava no estúdio da Rádio Guaíba, ancorando a programação da Guaíba, e ainda com a participação fundamental do Pelotinha, Luiz Fernando Siqueira, direto do aeroporto Salgado Filho, com o ambiental, a festa da torcida gremista, entrevistando justamente esses que lá estavam presentes, dirigentes, e claro, a grande atração que chegou num voo, Denner. É o que vamos acompanhar agora, iniciando o nosso Arquivo Guaíba, a chegada de Denner ao Grêmio em março de 93. É tudo com você, linha aberta pra você, Luciano Siqueira. Tá fazendo aquele jardim, já desceu todo mundo do voo 325 e ainda não apareceu o Denner, viu? Estrela não. Estrela é assim, né? Tá certo, tem que fazer um charmezinho. Fica esperando. Eu volto aqui no Nilson. Você tá acreditando que o Denner vem mesmo, né, Nilson? Claro, sem dúvida. O Cacalo hoje falou em torno de 4 horas de primeira mão. Eu estava saindo do Estádio Olímpico quando o Cacalo... Eu digo, será que ele tá nesse voo aí mesmo? Ah, acredito que sim, tem que estar nesse voo. Tá bem. Daí, ó, tá um pouco nervoso o Nilson, Rec. Um pouco nervoso? Fica naquela expectativa. Será que aparece por ali? Olha aqui, ó. Nosso Daniel Teva no microfone da Rádio Guaíba, também com muita euforia, recepcionando o Denner. É verdade, todos nós gremistas estamos muito orgulhosos do Cacalo, do Fábio Koff, pela chegada do nosso ídolo que está agora reforçando o nosso time para levar o Grêmio de novo às grandes glórias que nós estamos acostumados. Muito obrigado, Daniel Teva. Quando aparece o Denner Reck ainda na sala do desembarque, e evidente, os torcedores ficam maravilhados, eufóricos, e ao mesmo tempo o Cacalo ali ao lado do Denner, e os torcedores fazendo aquela festa. Nós estamos aguardando para que ele chegue até aqui. Olha aí, ó. Aqui eu vi. Sabe como é que é, né? O empurra, Rec. Fica difícil. Mas estou aqui, ó. Vou me aproximar, o Denner com a camisa do Grêmio, com muito segurança, com o boné do Grêmio.
seguranças do aeroporto. Fica muito difícil, olha aí, ó. Denner, uma palavra, por favor, Denner. Denner, uma palavra na Rádio Guaíba. Não tô entendendo nada. Hein? Muito emocionado. Muito emocionado. Você esperava uma festa como essa? Não entendi. Olha, o Denner está com mais ou menos uns 200 torcedores em sua volta, algo impressionante. E aqui, ó, 5 seguranças. Está assustado o Denner, Rec, está assustado. Olha aí, ó. E aí, Denner? Não tô entendendo. Beleza. Fala aí. Não, tô muito emocionado. Acho que nunca tive uma recepção dessa, então muito emocionado. Emoção muito grande, nunca passei por isso. Primeira vez que eu saio do clube, estou muito contente. O que você está achando de tudo isso? Hein? É isso aí, só espero corresponder com toda essa torcida. Viu como é que é essa torcida aí, Denner? Viu como é que é a torcida? A torcida muito calorosa, só espero poder recompensá-la ganhando o título. Quando é que você decidiu que ia vir mesmo pro Olímpico? Hoje à tarde, foi que o presidente deu a liberação e deixou eu vir a Porto Alegre. Era isso que você queria? Era isso? Era isso, desde o início eu já tinha dito que a minha preferência era pro Grêmio. E graças a Deus tudo ocorreu bem, tem que dar graças a Deus também ao Arnaldo Parestac, que me liberou e graças a Deus tô. Como é que você ganhou essa disputa pela sua contratação dele? Pô, eu encarei muito natural, fiquei em casa, só aguardei. E graças a Deus deu tudo certo. O importante é que eu tô aqui. E as outras ofertas que foram feitas? Foi muitas ofertas, muitos clubes fizeram oferta. Só que não foram propostas concretas, mas a longo prazo. Então o importante é que eu tô aqui. Por que a opção pelo Grêmio? Por que a opção pelo Grêmio? Pela Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho. Olha aí, agora está sendo levantado pela torcida. Muito difícil, realmente. Estou sendo levado pela torcida. Eu não sei se vou conseguir voltar, Rec. Mas vamos lá, vamos em frente. Muito emocionado, muito emocionado. Pelota nos braços da massa. Agora coloca uma touca no Denner. Tá muito difícil, mas vamos acompanhando na medida do possível. Mais do que 8 seguranças levando o Denner e fazendo com que a torcida se afaste. Mas não tem como conter este número de torcedores. O Cacalo está emocionado, assim como o Denner com a camisa número 10. Tento me aproximar mais uma vez, aqui na frente do aeroporto Salgado Filho, inúmeras pessoas. Deixa eu chegar por aqui, vamos ver se há essa condição. Plantão da Guaíba. Carregado, empurrado pelos torcedores, e eu tento de um novo ângulo, Rec, me aproximar do Denner. Não é fácil. Olha, eu lembro da chegada do Lima para o Internacional em Porto Alegre, que acabaram quebrando os vidros todos aí do aeroporto Alegre. É mais ou menos isso, Rec. Mas que Só que bárbaro. os vidros ainda não conseguiram. Plantão da Guaíba, Luciano Siqueira carregado também pela massa. Sendo empurrado, né? Sendo levado. Vai lá, é que você tá de bem com a massa também, Pelota. Fala, Amorim. Grande Portuga. Português. Deixa eu chegar aqui, ó. Doutor César Pacheco. Agora com mais calma, Paulo Amorim. Também aqui o Nilson da torcida jovem. Os torcedores. Denner, com mais calma agora pela Rádio Guaíba. Fale tudo isso que você está sentindo nessa chegada. Estou sentindo muito emocionado. Acho que pela recepção só espero, dentro de campo, agradecer tudo isso que a torcida tem feito por mim. Quando estreia, Pelota? Hein? Quando ele estreia? Vamos lá. É isso aí, eu acho que a torcida pode esperar de mim muita garra, muita vontade, pois eu tô chegando e espero ser campeão pelo Grêmio. Quando é que você estreia, Denner? Isso a gente vai acertar agora. Esse dia eu tive parado, mas graças a Deus que eu tive mantendo a minha parte física. Estou pronto para quando o treinador disser, eu já estou pronto para jogar. Gostaria de jogar contra o Flamengo na próxima semana? Estou pronto para declarar qualquer clube. Tá. Ele disse que vai... Tá, vai treinar amanhã? Eu vou treinar amanhã eu vou treinar. Beleza. Amanhã? Amanhã faço o exame e já treino. Vai voltar para São Paulo ou já fica? Já vou ficar. Vai ficar.
Tá muito difícil, Rec. Não, mas ficou bom, viu, Pelota? Hein? Deu pra perguntar bastante coisa, olha, treina amanhã, quer jogar, não tem medo de enfrentar qualquer clube, chega muito disposto o craque da Portuguesa, o Grêmio Porto-Alegrense. Acho que isso aí é o fundamental. Você tem a noção, Rec? Você tem a noção daquela praça que fica em frente ao aeroporto? Pois eu Sim. já estou nessa praça. Eu nem Opa. sei. Já estou na praça. De arrasto. E aí com isso você já viu. Já levou Mais algum de- táxi junto aí, não? Mais de 10 carros passando por cima do fio. E o Gustavo de arrasto também. Arrasta todo mundo, Casemiro também, Casemiro Ferraz. 9:11, chegada festiva, Denner a Porto Alegre. Pelota, descreve aí o ambiental, eu acho que tá muito bom. Agora onde eu parei, porque o Paulo Amorim, o José Anelli também. Nem o Portuga consegue abraçar o Não Denner. conseguiu. Olha, tá muito difícil. O português colocou um paletó de primeira, sabe? Pra recepcionar o amigo. E essa altura tá todo amarrotado, né? Não esperava jamais. Amarrotaram. Amarrotaram todo o terno do Paulo Amorim. Lá em Lagoa Vermelha não chamam de terno, lá é fatiota. Lá em Pelotas também, quando eu era pequeno. Tá? Mas tá muito bom, você perguntou tudo ao Denner aí, emocionado, disse que Fica nunca muito havia difícil, saído né? da Portuguesa. Fica difícil, eu gostaria de fazer outras colocações, mas eu tenho certeza que amanhã, na parte da manhã, vamos acompanhar o novo reforço do Grêmio no treinamento que será realizado no Estádio Olímpico. Aliás, o primeiro treinamento depois dos exames médicos. E ele, é lógico, vai falar, como sempre vai falar, no microfone da Rádio Guaíba. Ficou muito bom, viu, Pelota? Sim, olha aí, agora alguns fogos, né? Alguns torcedores Um foguete. mais fanáticos, né? Desesperados, digamos assim, com essa chegada do Denner, muito contentes. E por aqui, ó, Rec, rapidamente, só para registrar, deputado Paulo Paim, microfone da Rádio Guaíba, de repente não entende mais nada, chega por aqui, está chegando de viagem. Achou que era pra ele, é? E aí vê esta festa, né? A torcida do Grêmio é o Denner, que era da Portuguesa, contratado pelo Grêmio. Muito bem, bela condição. Veja só que o povo ainda tem forças para isso, deputado. Eu espero que sim, eu estou lá brigando para aprovar a política salarial, para dar mais condição para a população poder se divertir um pouco. E como é que está? Olha, nós temos agora na semana que vem uma nova negociação com o governo, incluindo 4 ministros na mesa de negociação, e no dia 25 está prevista a votação. Eu espero que seja mediante acordo, para garantir o aumento mensal conforme a inflação para todos. Acredita então na aprovação? Acredito que sim, a negociação está indo, e nem que não houver entendimento, no voto, a maioria dos partidos deve votar com o nosso projeto que garante os aumentos mensais conforme a inflação. Muito obrigado, deputado Paulo Paim, chegando a Porto Alegre, e aí olhando também esta festa que é feita ao jogador Denner no aeroporto Salgado Filho, Rec. Sim. Aí está o deputado Paulo Paim. Eu não sei se você gostaria agora das demais informações do Grêmio, até porque o Denner já se mandou, viu? Se mandou. Encontrou um carro ali, alguns amigos recepcionando, esperando o Denner por aqui, e ele saiu de fininho, aliás, de fininho, nem assim, né? Mas saiu como deu. Se mandou aqui do aeroporto Salgado Filho porque ele não esperava uma recepção tão grande. E foi realmente mais ou menos nos moldes daquela que você disse, Rec, do Lima, quando chegou a Porto Alegre, que os torcedores chegaram naquela ocasião, naquele momento, a quebrar alguns vidros. Só que isso não aconteceu no aeroporto Salgado Filho. Não aconteceu. Naquela época, os torcedores do Internacional também gritaram: ei, 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 o Lima é nosso rei. Agora os torcedores do Internacional gritam: ei, 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 o Lima pra onde foi, não sei. Bom, mas o Denner chegou e aí está, vai amanhã fazer os exames médicos, treina normalmente, já disse que deverá estrear na próxima semana, quem sabe contra o Flamengo, Rec. Jogos marcados para o dia 20 e no dia 25. Eu particularmente acredito que até um trabalho de marketing, Rec, este jogo de estreia será contra o Flamengo, mas aqui em Porto Alegre. Sim. Para levar um maior número de torcedores. Apesar de se ele estrear no Rio, Sim. e for jogar a segunda aqui, a curiosidade será a mesma, né, Pelão? Sim, o torcedor fica na expectativa. Aquele que não tiver condições de chegar ao Rio de Janeiro, claro, e apenas observar pela TV ou escutar pela Rádio Guaíba, né, ele vai ter também depois a oportunidade de assistir o jogo aqui em Porto Alegre, quando então o Denner poderá fazer a sua estreia no dia 25. Bom, demais informações. O Cosme, como eu já disse, e daqui a pouco fala no plantão esportivo, Rec, disse que ainda não sabe ainda quando vai colocar o Denner, mas tem que ser no momento certo, não pode ser muito apressado. Até por isso nós brincávamos hoje no Repórter Esportivo, Rec, quando eu disse que ele ainda teria que ser observado. Imagina só o Denner ser observado.
Aí era muito difícil, aí não teria a mínima condição até pro Sérgio Cosme continuar, mas não foi a palavra, não foi a frase que ele fez, e sim é de que ele vai ter que esperar para que o Denner tenha as melhores condições, as condições ideais para um melhor condicionamento também para a estreia nesta Copa do Brasil. O time do Grêmio para domingo contra o Esportivo será o mesmo que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. O mesmo que eu digo é aquele do primeiro tempo, né? Porque o time do segundo tempo, evidente que tomou até um banho do Palmeiras em alguns minutos, nada a ver com a chuva, mas tomou um banho literalmente. Eduardo, Luiz Carlos Vinck, Paulão, Geraldão e Eduardo. E aí, Denner? Você tá entendendo? Beleza. Fala aí. Não, eu tô muito emocionado. Acho que nunca tive uma recepção dessa, então muito emocionado. Viu como é que é essa torcida aí, Denner? Viu como é que é a torcida? A torcida muito calorosa. Só espero poder recompensá-la ganhando o título. Quando é que você decidiu que ia vir mesmo pro Olímpico? Hoje à tarde, foi que o presidente deu a liberação e deixou eu vir a Porto Alegre. Era isso que você queria? Era isso? É isso, desde o início eu já tinha dito que a minha preferência era pro Grêmio. E graças a Deus tudo ocorreu bem. Tem que dar graças a Deus também ao Arnaldo Paredes, que me liberou e graças a Deus tô. Muito bem, resta a chegada de Denner ao Grêmio Porto Alegrense e agora nós vamos começar a ouvir nossos comentaristas aqui do Futebol Guaíba para relembrar este fenômeno, sim, do futebol brasileiro, aquele início de anos 90. Inicialmente, a palavra vai ser de Carlos Guimarães, recordando Denner, o contexto brasileiro daquele período e principalmente a categoria o futebol deste craque que nos deixou tão precocemente. Por favor, Carlos Guimarães. Olá, Luiz Magno, como vai? Tudo bem? Bom, falar do Denner é um prazer, sobretudo, sabe? Porque como um cara que acompanha muito de perto, né? Era uma época que eu não estava na imprensa e via mais jogos do que dentro da imprensa. É curioso, mas acontece. Como um grande fã do futebol e grande fã do futebol do Denner, eu arrisco a dizer que eu nem fiz consulta para poder falar sobre esse jogador, cuja carreira muito rápida e muito brilhante encantaram o futebol brasileiro, né? O Denner talvez tenha sido assim a primeira aparição, e olha que vai parecer um exagero, mas não é bem um exagero. A primeira aparição de um cara pelo biotipo, pela característica e pelo jeito de lembrar o Pelé de 58. Não o Pelé depois ele ficou muito forte e ficou um jogador completo, absurdamente completo, fazia tudo bem o Pelé. Né? O Denner, ele lembra o Pelé da Copa de 58, franzino, magrinho, mais habilidoso. Depois o Pelé ganhou cabeceio, impulsão, consciência tática, um monte de coisa. Mas lembrava aquele jogador. Muito mais do que o Zico, que talvez tenha sido o grande camisa 10 depois do Pelé. Rivelino é uma característica bem diferente, tá? É mais um meia clássico. O Zico não era ponta de lança, o Denner era um ponta de lança. Ele era um jogador que lembrava aquele Pelé da Copa de 58. Surge numa Copa São Paulo de maneira absurda. A Portuguesa ganha a Copa São Paulo, Denner, Tico, Simval, Ratinho, aquela turma desses, só o Denner vingou, mesmo que de forma muito rápida. Depois ele já vai para a seleção brasileira, é um grande jogador na Portuguesa. Eu lembro que ali por 92 se perguntava, poxa, como é que o Denner ainda está na Portuguesa? É um jogador para estar em outro clube. Recebe chance na seleção com o Falcão, depois com o Parreira não. Eu lembro que tinha uma discussão na época do Parreira, que sempre... Parreira tentou trazer vários jogadores da Copa 90 de volta, tentou trazer para a seleção brasileira para tentar formatar uma base mais experiente. Era um jeito do Parreira pensar. Alguns jogadores que tecnicamente impressionavam. Curiosamente, para mim, a convocação para a Copa de 94 é uma convocação ruim. Uma seleção que naquele ano não tinha Roberto Carlos, Antônio Carlos, César Sampaio e Evair e o próprio Denner. E depois vou explicar, mas o Denner tinha morrido antes da Copa. Mas teve uma curiosidade nisso, depois eu explico qual é. É um time que não tinha assim uma convocação. E o Edmundo, me esqueci do Edmundo, que para mim devia estar na Copa, né? Uma convocação condizente ao que a seleção deveria apresentar, reunindo os melhores. Mas o Denner depois vem para o Grêmio, num empréstimo de 3 meses, onde ele faz tudo. Uma pena que ele fica só 3 meses. E depois, quando ele vai para o Vasco, ele se torna um atacante. Denner e Valdir Bigode,
forma uma dupla de ataque do Vasco no primeiro semestre de 94, com o Denner fazendo também atuações absurdas naquele primeiro semestre. Então era um jogador que poderia estar no grupo. E se ele tivesse nos planos do Parreira, ele não estaria na Lagoa Rodrigo de Freitas na data de sua morte. Ele estaria com a seleção brasileira no amistoso contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, foi um amistoso 0-0. A seleção estava lá quando o Denner morre. A seleção entra em campo contra o Paris Saint-Germain de tarja preta, de luto pela morte do Denner. Se ele tivesse nos planos do Parreira, ele não estaria no Rio de Janeiro. Vê como o destino é muito doido, né? Muito trágico também. E o Denner foi um jogador que talvez reunia as melhores condições para ser um jogador entre Pelé e Ronaldinho Gaúcho, o jogador com maior habilidade desses que surgiram no futebol brasileiro. Não sei se iria ter o alcance do Ronaldinho, para mim teria, mas em termos de técnica e habilidade, é o jogador que mais se assemelhava à brasilidade, às características do futebol brasileiro, ao futebol irreverente, atrevido e cuja técnica vem antes das outras coisas. Sim, teve o Zico, mas o Zico já era um jogador mais, um pouquinho diferente do que era o Denner, um pouquinho diferente do que era o Pelé do início. O Zico tinha outras características. O Denner era o ponta de lança nato. E o Parreira uma vez deu uma entrevista dizendo que não sabia se levava o Denner, porque não sabia se ele era um atacante ou um meia. Como se essa definição fosse fundamental para que ele vestisse a camisa da seleção. Para mim, o Denner tinha futebol para usar a camisa da seleção brasileira. E com coisas que impressionavam. Tem um gol do Denner na Vila Belmiro, clássico, que ele deixa todo o time do Santos para trás e faz um golaço. Ele era capaz dessas coisas diferentes. Ele era capaz de ser um jogador diferente e, infelizmente, não se sabe o que seria do Denner no futuro. O fato é que a gente tinha, nessa época, uma grande safra no futebol brasileiro, uma safra que depois não voltou a se repetir. A safra da primeira metade dos anos 90, dos anos 90 em si, é uma safra que permitia à seleção brasileira deixar de fora caras como o Denner, caras como numa Copa o Edmundo, como Marcelinho Carioca, que não vai a nenhuma Copa, como o Djalminha, que não vai a nenhuma Copa, deixa de fora de outros mundiais jogadores como o Alex, aí já início dos anos 2000, mas é uma safra brilhante. O Denner, ele talvez teria ido muito longe, chegado próximo de um Ronaldinho Gaúcho e ter aí futebol para disputar pelo menos outras duas Copas, com certeza, 98 e 2002. Para mim poderia estar nos planos para a Copa 94. Não esteve no Mundial. Até me esqueci do Rivaldo, que poderia ter jogado a Copa 94, né? Mas enfim, Paulo Sérgio, que não marcou na história do futebol brasileiro, disputa essa Copa. São coisas do futebol brasileiro. E o Denner, ele faz parte dessa história maravilhosa que nos presenteia com jogadores desse nível. Uma pena que ele se foi cedo. Valeu, Luiz Magno. Um abraço. Muito bem. Obrigado, Carlos. E agora a gente vai à morte do Denner, que infelizmente aconteceu naquele 19 de abril de 94, e a Rádio Guaíba fez, claro, uma cobertura sobre o falecimento de Denner. Quem vai falar agora é o Denis Olinto, plantão, produtor da Rádio Guaíba, e que apresentou este resumo da cobertura do falecimento do Denner. Denis Olinto, e junto, momentos do Denner no Grêmio, com algumas narrações, com algumas transmissões do futebol Guaíba aquele período, que envolvia, além do próprio Denis Olinto, o outro grande plantão da Rádio Guaíba, o histórico plantão da Rádio Guaíba, Antônio Augusto dos Santos, também os narradores Haroldo de Souza e Hélio Fagundes, que tiveram a honra e a alegria de contar os gols de Denner no Grêmio. Também os comentaristas Dianei Carlet e Edgar Schmidt, os repórteres Luiz Carlos Reck, Luiz Fernando Siqueira, Ricardo Vidarte, Luiz Henrique Benfica, a equipe Guaíba de 1993, relatando o período de Denner também no Grêmio Porto Alegrense. Denis Olinto. O futebol brasileiro perde um de seus maiores craques. O atacante Denner do Vasco da Gama morreu na madrugada de hoje num acidente de carro perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. O carro do jogador bateu violentamente numa árvore. Denner quebrou o pescoço e morreu na hora. O motorista do carro, Otto Gomes, foi levado em estado grave para o Hospital Miguel Couto. Em entrevista ao programa Revista Nacional da Rádio Nacional, o presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, lamentou a morte de Denner. Todos nós estamos com o coração sangrando por isso, porque
Ele era um jogador que estava emprestado ao Vasco da Gama, mas já tinha conseguido muito apoio, muita amizade dentro do clube. Era um jogador modesto, humilde, e modesto na humildade, que eu quero dizer, porque era um grande jogador. E todos os vascaínos do Brasil todos estão lamentando esse fato, e nós temos que procurar agora dar todo o apoio à família e incentivar agora os nossos jogadores, que a vida continua. Nós não podemos nos entregar também agora e procurar, de uma maneira ou de outra, homenagear o jogador nesse momento difícil, a sua família, então, nesse momento difícil que estão passando. O ex-jogador do Vasco, Roberto Dinamite, conheceu Denner quando jogava na Portuguesa de Desportos. Um garoto que estava iniciando e já se destacando dentro do futebol. Eu que tive a oportunidade de conviver com o Denner na Portuguesa já em 89, ele iniciando na divisão de base da Portuguesa e sendo uma grande promessa. Realmente é lamentável, a gente sente esse impacto, uma coisa muito violenta pra gente. E agora no preliminar, o som do futebol, vamos homenagear ao Denner, trazendo o seu primeiro gol com a camiseta do Grêmio. Foi no Campeonato Gaúcho do ano passado, no estádio Alfredo Jaconi. O Grêmio vencia o Juventude e Denner marcava o primeiro gol com a camiseta do Grêmio. 38 minutos e 15. Levantou Jackson, colocou no interior da grande área. Pra Gilson, girou pro gol, voltou pra Denner, engatilhou, disparou. Gol! Denner, o homem da camisa 7, pegou o rebote de perna direita, enfiou no canto direito de Paulo César e estufa os cordéis da Cidadela Alviverde a 38 minutos e meio. A rede ainda está balançando. O Grêmio larga na frente, torcedor do Brasil. E agora, tchê, bandeiras tricolores estão tremulando, torcedor brasileiro, no placar do Alfredo Jaconi. Denner, camisa 7. Um gol para o Grêmio, 0 para o Juventude, Luiz Henrique Benfica. Valeu o puxão de orelhas que Denner levou dos companheiros de ontem pela manhã na reunião do Olímpico. Está mais aplicado. Jackson cobrou lateral com a força extraordinária. A zaga passou parcialmente. Denner vinha na corrida, pegou o rebate, chute rasteiro. Grêmio 1-0, Antônio Augusto. Pois Benfica, o Denner na quinta partida com a camisa do Grêmio está marcando seu primeiro gol. 16 horas, 9 minutos, 30 segundos. Está acabando com esse tabu de o Grêmio não ganhar a 6 jogos em Caxias. O Grêmio dominava o Juventude, mas não conseguia a jogada final, o acabamento, o chute e a gol. Agora a bola foi colocada na área no arremesso lateral do Jackson e no rebote bem colocado, Denner marcando onde havia espaço para marcar. No canto direito, 1-0 Grêmio. E na terça-feira o Grêmio enfrentava o Corinthians pela Copa do Brasil no Estádio Olímpico e vencia por 2-0, dando um grande passo para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Neste jogo, o primeiro gol foi marcado pelo centroavante Gilson, que homenageou o Denner após a marcação do gol. É triste jogo de 0-0. Pro narrador, então, é uma tristeza. Você vai narrar gol do Grêmio nesse jogo no segundo tempo, Haroldo. O Grêmio já teve 4 conclusões do segundo tempo. Espero. Pode ser agora, então. Vem comigo, Carlos Miguel. Foi ao fundo, cruzou na boca do gol. É para Gilson, tira de cabeça de Vini. Gol! Aí, Gilson. Do Grêmio. Gilson! Maravilhosa. Uma pessoa que certamente nos deixou hoje, mas seja fazer parte dessa camisa tricolor. O homem da camisa 9 a 27 minutos da etapa complementar. Explode de alegria, meu povo. Sacode, meu povo, no Olímpico Monumental. 1 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Estufando os cordéis da Cidadela do Grande Ronaldo. E agora, tchê, gigantescas bandeiras tricolores estão tremulando.
do torcedor do Brasil. E durante o plantão esportivo da última sexta-feira, o repórter Luiz Carlos Reck conversou com o presidente da Portuguesa, Manuel Pacheco, sobre a situação de Denner, já que a Portuguesa quer uma indenização por parte do Vasco da Gama com a morte do jogador. Presidente, essa questão com o Vasco aí. É exatamente isso que eu queria saber A questão também. do Vasco é muito fácil. Existe um contrato, um termo de empréstimo. Hoje nós temos que já raciocinar em termos de obrigações contratuais. Já passou aquele momento onde o sentimentalismo, a emoção falou mais alto. Agora nós temos que atentar para a responsabilidade das partes na questão. 3 milhões de dólares, presidente? Perfeitamente. De acordo com o contrato de termo de empréstimo, a cláusula 9ª, o Vasco da Gama estava obrigado a fazer um seguro do patrimônio da Portuguesa, que se chama Atleta Denner, na base de 3 milhões de dólares até o término do empréstimo, ou seja, até 31 de julho, se não o transacionássemos até dia 15, após o término do Campeonato Brasileiro. E então hoje eu notifiquei o Vasco, provavelmente não é uma notificação formal, fiz através do fax, para que o Vasco, no prazo de 48 horas, apresente a pólice de seguro a que está obrigado nos termos contratuais. Inclusive o senhor distribuiu cópias aí do contrato para a imprensa, né? Perfeitamente, entendeu? Nós fizemos questão porque o meu amigo Eurico Miranda, ele deu uma série de versões que não condizem com a realidade. O senhor esperava outra coisa do Eurico Miranda? Olha, eu não esperava outra coisa, não, entendeu? Mas eu ouvi as entrevistas dele que ele fez durante o velório aqui do Denner, e eu fui, evidentemente, ao cemitério acompanhado do Eurico, e estava comigo também no velório Calçada, mas, na verdade, nós não tocamos um único momento sobre o assunto, porque aquele não era o momento apropriado para claro isso. que não, claro que não. E negociar com o Eurico Miranda não é muito fácil, não é mesmo, presidente? Mas imagine em enterro, né? Aí não dá mesmo. Deus que me na perdoe. verdade não dá mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, parece que eu estava iluminado por Deus no momento em que fiz o contrato, e nós colocamos uma cláusula que é a cláusula 9ª, muito importante, a respeito de que o Vasco deveria fazer o seguro não só na atividade profissional do atleta, como fora dela, o que vem abranger o fato que realmente deu margem ao acidente do Denner, né? Mas vocês dois portugueses não vão se estranhar, né? O senhor, presidente da Lusa, e o presidente do Vasco. Veja bem, nós não, embora tenhamos um bom relacionamento em termos de clube, eu acho que no momento o que interessa para nós é verificarmos a responsabilidade das partes. Consequentemente, se o Vasco não fez a pólice de seguro, ele deve responder civilmente pelo que ele não fez, né? Bom, seria a 9ª cláusula do contrato. Perfeitamente. O senhor lembra mais ou menos o que diz ou não? Eu lembro perfeitamente de cor e salteado. Diz assim que obriga-se a cessionária, que no caso é a entidade Vasco da Gama, sim, a fazer um seguro de vida ou de acidentes pessoais do atleta profissional Denner, na sua atividade profissional futebolística, né? Ou fora dela. Esse é um detalhe importante. No importe de 3 milhões de dólares. É, porque foi fora do futebol, isso que eu gostaria de saber o detalhe. Perfeitamente, entendeu? Então eu tenho... E o presidente do Vasco assinou? O presidente do Vasco assinou, está devidamente registrado na CBF, está tudo certinho. Então o Vasco vai dançar nessa aí. Outra coisa que a imprensa estava falando, estava dizendo em geral, né, tanto a imprensa falada como escrita, etc., é de que a Portuguesa não teria quitado os 15% para a família. Para a família no que diz respeito ao valor do empréstimo, que na ocasião foi 350 mil dólares. Acontece que dentro desse mesmo contrato foi inserido o parágrafo único da cláusula 8ª, que diz que a obrigação é exclusiva do Vasco da Gama. Então, na verdade, o Vasco também terá que provar à família
porque realmente pagou os 15% do passe ao jogador. E quando o senhor emprestou o Denner ao Grêmio, havia também essa apólice aí? A apólice seguro? É. Não, a apólice deveria ser apresentada posteriormente, né? Porque no momento a gente faz o contrato, sim, mas ligar o havia isso no jogador, contrato? etc. E posteriormente é que o Vasco deveria apresentar. Sim, mas havia isso no contrato. Ah, sim, claro. Então tá, presidente. Vamos ver se... Só quero mais uma pergunta, Rec. Vai firme aí, Vidal. Eu sei que o assunto é meio chato, presidente, mas o senhor confirma, né, que o Denner até mesmo poderia jogar aqui no Olímpico no segundo semestre? Na verdade, houve, inclusive da parte do Dr. Fábio, um contato inicial para levá-lo por empréstimo, né? Isso quando foi na altura que nós emprestamos o Denner para o Vasco. Inclusive, eu posso dizer que até a proposta era mais tentadora do que a do próprio Vasco. Contudo, como o Denner pretendia chegar à seleção brasileira, e na oportunidade, de comum acordo, ele me pediu pessoalmente que eu mandasse para o Rio, que ele estaria perto da CBF. Era uma questão de escolha por parte do jogador, que naquela oportunidade poderia até estar no Grêmio e quem sabe até hoje vivo, sem dúvida nenhuma. Agora, só quero lhe dizer uma coisa, viu, presidente? Os cariocas acham que por estar no Rio, estando mais perto da CBF, o jogador é convocado. Tanto isso não é verdade. Não é só o carioca, é o próprio jogador, né? Mas o Denner acabou não sendo convocado mesmo assim, porque há essa panelinha da CBF. Claro. E agora há pouco, acabou de dizer uma asneira, o narrador da Bandeirantes, o Januário de Oliveira, dizendo que pena que o Denner jogou apenas em grandes centros, em grandes times, apenas no Vasco da Gama. A Portuguesa já é um grande time, é um time de respeito. Desrespeitou duplamente. Infelizmente o regionalismo fala mais alto. Chega a ser ridículo isso. É verdade. Aliás, o Grêmio é campeão do mundo, pelo amor de Deus, não precisa dizer mais nada. Perfeito. Nós ouvimos algumas entrevistas da parte da imprensa carioca, etc. E nós realmente ficamos meio abobalhados, né? Quer dizer, o próprio Eurico, em determinadas ocasiões, falava que desconhecia o contrato, outras vezes falava que o contrato só falava de acidente de trabalho. O Eurico não é advogado, presidente? É advogado, quer dizer, ele tornou-se infantil nas declarações, né? Claro, porque há quantos anos o senhor é advogado? Eu estou vendo que o senhor tem conhecimentos jurídicos. Tem 25 anos. Pois é, aí tem que estar ouvindo essas bobagens, é lamentável, né? Agora o Eurico Miranda, que presidente da Portuguesa, ele é advogado, mas não exerce a profissão. Ele não exerce a profissão. Não exerce por incompetência, certamente. Não, é mais fácil trabalhar no futebol e fazer uns rolos que ele faz, ali que ele ganha mais. Pode acontecer. Por que eu vou respeitar ele se eles não nos respeitam, né? É verdade. Mas a gente não pode usar também do mesmo artifício. Só que, com relação ao Eurico Miranda, depois de tudo que já foi publicado e dito pela Veja, pela revista Placar, que ele inclusive falsificou a assinatura do seu pai depois de morto, quer dizer, eu não duvido mais nada. Né? Olha, eu vou te colocar um detalhe. O Eurico, infelizmente o futebol brasileiro, às vezes, ele está na mão de pessoas que acham que tudo pode fazer, né? Quer dizer, sem o aspecto jurídico. Então eu tinha elaborado aquele contrato, o primeiro contrato do Denner, para o Vasco da Gama, e o Eurico simplesmente assinou no lugar do presidente Calçada, né? Quando ele me apresentou o documento, eu rasguei, mandei refazer, pedi para ele levar para o Rio de Janeiro. Na altura ficou meio bravo, você não confia. Imagina se confiasse, né? Pois é. Mas tá tudo bem. Que barbaridade. Mas tudo é válido, né? Então tá, presidente. Nós, infelizmente, estamos dentro de uma nova situação, e não só para a família do jogador, como também para nós. E vamos esperar que agora a gente tem que reformular tudo, né? E vamos esperar que a vida continue, que a gente reformule o nosso futebol e vai por aí adiante. Lamentavelmente, faleceu um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E embora tudo que dissessem do Denner, aqui ele teve uma conduta mas, sem dúvida irrepreensível. O futebol brasileiro perdeu, sem dúvida nenhuma, um menino que era craque, perdeu um artista da bola, sem dúvida alguma, o futebol moleque do Denner, vamos dizer assim, né? Que alegrava os olhos, né? Mas vamos
vamos esperar que outros Deners apareçam. É verdade que ele tinha ido comprar um apartamento para dar para a família? É verdade. Na verdade, já estava tudo acertado entre ele e o Stuttgart da Alemanha. E ele havia adquirido um apartamento para a mãe e outro para a esposa, quer dizer, para a concubina, né? Porque, na verdade, mãe dos filhos dele, né? Uhum. Então, agora eu não sei como fica. Eu terei reunião com a família na segunda-feira, às 14h30, e aí é que nós vamos ver o que nós poderíamos. E uma frase muito importante foi dita pelo jornalista Armando Nogueira sobre a morte do jogador Denner. Ele disse o seguinte: morreu dormindo, só assim mesmo. Desperto, teria driblado o destino. E aí, Denner? Outro comentarista do futebol Guaíba que conversa conosco agora é Cristiano Oliveira, também falando sobre o grande jogador de futebol que infelizmente o Brasil tão precocemente perdeu. Saudações, Oliveira. Saudações, amigos do Arquivo Guaíba. Denner era um fenômeno, antes de mais nada. Pergunta: o que foi Denner? Denner foi um fenômeno, com tudo aquilo que essa palavra pode representar. O Denner, ele representava uma brasilidade, ele representava a habilidade, ele representava o futebol brasileiro de rua. Sabe o futebol de rua? O futebol de calçado, o futebol de pés descalços, o futebol em que a goleira é um chinelo de dedo, o futebol do campo de areião, do campo esburacado. Esse era o Denner, isso que ele representava. Ele representava essa habilidade, ele representava essa essência, ele representava esse futebol de rua com uma certa pitada de irresponsabilidade, de deboche. Foram 5 anos de uma vida profissional do Denner, e a gente pega Portuguesa, Grêmio, Vasco e uma rápida passagem pela base do São Paulo na sua formação. E seleção brasileira, é claro. Muita gente pergunta se o Denner jogaria hoje. Particularmente, eu acho uma bobagem essa discussão. É claro que ele jogaria. Jogador bom sempre joga, não importa a época. Se ele seria o mesmo Denner hoje que ele era no começo dos anos 90, não sei. Não dá para saber. A grande questão é: por que essa pergunta? Por que a necessidade de querer sempre encontrar um motivo para diminuir o Denner? Ah, não, hoje ele não jogaria. Por que ele não jogaria hoje? Ah, mas hoje ele seria diferente. E daí que ele seria diferente? Porque essa necessidade de querer falar de um futuro que nem sequer existiu. É uma mania mania chata. Vamos falar do que aconteceu. E o que aconteceu ninguém apaga. Do jogador imprevisível, do cidadão Denner que era intenso. Do irresponsável, como eu falei antes. Com tudo aquilo que essa palavra irresponsável traz de bom e de ruim. Ah, Cristiano, existe irresponsabilidade boa? Existe. A irresponsabilidade boa é aquela do jogador que dá de ombros porque vão dizer para ele. Que não importa se ele tem que fazer as 2 linhas de 4, se o adversário está voltado para a marcação por zona, pressão, não importa. Ele não estava nem um pouco ligado nessa situação. Ele só queria pegar a bola dele e jogar o futebol dele. E o futebol dele era com essa irresponsabilidade boa, de dar de ombros para o que estava acontecendo, de pegar a bola e de partir para cima do zagueiro, de partir para cima do lateral, de pedalar, de driblar e até de divertir as pessoas. O Denner jogou na Portuguesa, no Grêmio, no Vasco, mas os torcedores gostavam dele, inclusive os de outros times. Tinha gente do Inter que gostava do Denner, e ele nunca jogou no Inter. Tinha torcedores do Palmeiras que adoravam o Denner, e ele nunca jogou no Palmeiras. Torcedores do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético adoravam o Denner porque enxergavam no Denner justamente isso. A brasilidade, essa irresponsabilidade. Mas essa irresponsabilidade também tem que ser levada, claro, para o lado ruim. E aí sai o jogador e entra o cidadão Denner, com tudo que ele fez fora de campo. Mas essa questão fora de campo, sinceramente, é claro que a morte dele precoce, aos 23 anos, num acidente de trânsito, e toda aquela história de estar deitado e o cinto ter batido, é uma outra conversa que vai muito mais em relação à vida pessoal do que à vida profissional. O Denner profissional, ele foi um ídolo, mesmo com apenas 5 anos de vida profissional.
E o que mais me chama a atenção no Denner e me agrada na história do Denner é que ele foi um ídolo humano. Ele foi um ser humano na sua essência. Ele levou a brasilidade para as pessoas na essência do futebol e foi essencialmente humano. Não tinha aquela coisa de estar por trás de uma mansão, escondido, nada de endeusamento. O Denner era visto em festas, o Denner era visto na rua, no supermercado. Esse era o Denner. Era um ídolo que as pessoas viam na televisão domingo à tarde, no estádio lotado domingo à tarde, mas viam também na rua, viam no trânsito, viam nas festas, viam no mercado. Esse era o Denner. Simples e complexo ao mesmo tempo. Era um fenômeno. E uma pena mesmo para o futebol brasileiro, futebol mundial, para aqueles que gostam do jogo de futebol, da essência do futebol, do drible, uma pena que ele durou tão pouco tempo. Quem também recorda Denner jogando, Portuguesa, Grêmio, Vasco da Gama, Seleção Brasileira, é mais um comentarista do Futebol Guaíba, Gutierrez Sanches. E aí, Guti, o que você nos diz? Tudo bem, Luiz Magno? Satisfação falar com você, com todo mundo do Arquivo Guaíba e também sobre esse craque, né? Claro que o programa todo vai explicar, já explicou sobre quem é o Denner, quem foi esse grande jogador de carreira curta que surgiu na Portuguesa e toda a história todos já sabem. Mas eu gostaria de fazer um exercício do que teria sido o Denner caso não tivesse tido aquele trágico acidente em 1994. Porque era um jogador que até já estava negociando sua ida para o Stuttgart. Era uma situação diferente, um tipo de mercado diferente. O jogador, ele tinha um vínculo muito forte com o seu clube, por isso os empréstimos, por isso ele passou pelo Grêmio, estava no Vasco, mas pertencia à Portuguesa e havia uma negociação para que ele fosse para a Alemanha. O que poderia ter acontecido com o Denner? O que ele poderia ter feito, até por seleção brasileira? É um jogador que a gente fica imaginando o que poderia ter sido a carreira dele pela genialidade e a forma mágica como ele jogava. Tentar descrever o Denner, e essa é óbvio uma das suas principais características, mas como um cara veloz que driblava em velocidade, é até reduzi-lo, porque era um jogador extremamente inteligente, fazia dribles curtos, dribles parados também, conseguia sair para os dois lados, fazia seus gols, tinha suas assistências, participava muito dos jogos e tinha um arranque extraordinário. Era um jogador que enchia os olhos de todo mundo que assistia, fazia a alegria de quem estava assistindo, mesmo quando dele não saísse um gol ou não saísse uma assistência para gol, saía sempre alguma coisa nos jogos. Em 3 meses de Grêmio ficaram imagens fantásticas, de saídas com drible entre as pernas, toque rápido e saída em chapeuzinho, com aquela raspada, gols, apenas, fez 4 gols na sua curta passagem pelo Grêmio, mas sempre em pouco tempo ele mostrou. Ninguém é melhor, jogador de uma edição de Copa São Paulo à toa. Pode até sucumbir depois na carreira, mas a gente sabe que isso normalmente já dá um indício de que será um grande jogador. E aí é que eu fico. O que seria o Denner indo para a Alemanha, talvez uma temporada, 2 no próprio Stuttgart, depois crescer e ir para outros clubes, servir seleção brasileira? Eu não imaginava algo pessimista, não. Imaginava algo que pudesse fazer do Denner o grande jogador que ele era dentro de campo. E aí estava faltando aquele salto, ficou com seus empréstimos, era uma outra época, como eu falei antes, mas eu queria ver ele arrasando, seja na Europa ou voltando para o Brasil em grandes clubes, disputando grandes títulos, ainda que a Portuguesa naquela época tivesse um nível bem maior do que talvez o pessoal de hoje veja a Portuguesa quase falimentar em alguns períodos, mas naquela época a Portuguesa tinha sua força, o interior paulista tinha, em que pese a Portuguesa obviamente ser de São Paulo, mas considerado fora dos 4 grandes. E ele fez história em todos esses lugares, no próprio Grêmio em 3 meses, no Vasco ele vinha bem, mas acabou tendo esse trágico acidente. E aí fica a quase certeza de que seria uma história gigantesca no futebol, uma história bonita no futebol, daquelas de jogadores marcantes, como ele conseguiu ser somente até os 23 anos. Poderia ser mais ainda, mas acabou que a tragédia interrompeu essa caminhada. Tenho certeza que seria uma grande caminhada, um jogador inteligente, rápido,
E vamos combinar, né, Magno e amigos? Em Gramado, se a gente for olhar, gramados horríveis. Hoje ele desfilaria com muito mais tranquilidade. Claro, já estaria aposentado, mas quis dizer que se jogasse em gramados, por exemplo, melhores como eram já os europeus naquela época, talvez mostrasse ainda mais o seu futebol. Grande Denner, grande memória para o futebol. E quando um jogador com uma carreira tão curta consegue marcar, é porque não era dos comuns, não era dos normais, era dos melhores, e o Denner com certeza foi um desses. Uma pena, poderia ter feito até muito mais na carreira. Abraço, Magno. Vamos agora aos gols de Denner pelo Grêmio Porto Alegrense. Em junho de 93, 4 gols ele marcou, e estes 4 gols em partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. 6 de junho, estádio Alfredo Jaconi, o Grêmio venceu o Juventude por 2-1, e o primeiro gol do Grêmio foi marcado por ele, por Denner. A narração é de Haroldo de Souza. 38 minutos e 15. Levantou Jackson, colocou no interior da grande área. Pra Gilson, girou pro gol, voltou pra Denner, engatilhou, disparou. Gol do Grêmio! Denner! 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 O homem da camisa 7! Pegou o rebote de perna direita, enfiou no canto direito de Paulo César e estufa os cordéis da Cidadela Alviverde a 38 minutos e meio. A rede ainda está balançando. O Grêmio larga na frente, torcedor do Brasil. E agora, tchê, bandeiras tricolores estão tremulando, torcedor brasileiro no placar do Alfredo Jaconi. Denner, camisa 7. Um gol para o Grêmio, 0 para o Juventude. Luiz Henrique Benfica. Valeu o puxão de orelhas que Denner levou dos companheiros e ontem pela manhã na reunião no Olímpico. Está mais aplicado. Jackson cobrou lateral com a força extraordinária. A zaga passou parcialmente. Denner vinha na corrida, pegou o rebate, chute rasteiro. Grêmio 1-0, Antônio Augusto. Os Benfica, o Denner na quinta partida com a camisa do Grêmio está marcando o seu primeiro gol. 16 horas, 9 minutos, 30 segundos. Está acabando com esse tabu de o Grêmio não ganhar a 6 jogos em Caxias. O Grêmio dominava o Juventude, mas não conseguia a jogada final, o acabamento, o chute, a gol. Agora a bola foi colocada na área no arremesso lateral do Jackson e no rebote bem colocado. Denner marcando onde havia espaço para marcar. No canto direito, 1-0 Grêmio. 2 dias depois, o Grêmio recebia no Olímpico o Guarani de Garibaldi. E Denner fez também o seu. A narração, novamente, é dele. Haroldo de Souza. Uma bola enfiada para Denner, entrou na área, vai sair o primeiro de perna esquerda e gol! Gol do Grêmio! Denner, o homem da camisa 7 a 9 minutos do primeiro tempo, recebeu pela meia esquerda, invadiu a grande área, tocou de perna esquerda e em bola fraca, a bola estampa os cordais da Cidadela de Gilmar. A rede ainda está balançando, para a alegria do Antônio Tavares, do Luiz Carlos Nascimento, do Everaldo Azevedo, do Eloy Martins, e agora, tchê, bandeiras tricolores estão tremulando, torcedor do Brasil, lá no placar do Olímpico. Grêmio, Denner, camisa 7-1, Guarani de Garibaldi 0, Ricardo Fidarte. Mas meio gol foi do Mabilha, que fez o lançamento pro Denner. Uma bola pura elevação, por trás da defesa do Guarani. Grande lançamento, o Denner aproveitou com a qualidade que tem, nata. Bola tocada de esquerda, meio que sem ângulo. Denner chutou bem no canto esquerdo do goleiro Gilmar. Segundo gol do Denner com a camisa do Grêmio. 1-0 Grêmio no Olímpico contra o Guarani de Garibaldi, Denis. Start Denner está marcando seu segundo gol com a camiseta do Grêmio. O tricolor em 5 jogos no Gauchão marca o 13º gol. Grêmio vai a 7 pontos e está garantindo a sua classificação para a semifinal do Gauchão, Edgarda. O Grêmio vinha ensaiando, houve uma boa troca de passes há pouco, o Pingo passou e bateu, e na volta, bola no meio de campo com o Mabir, lançou muito bem a Denner, que na saída do goleiro tocou por baixo com categoria, marcando 1-0 para o Grêmio, Haroldo. No dia 13 de junho de 93, o Grêmio foi a Cruz Alta enfrentar o Guarani. O jogo na Taba Índia. E Denner fez o gol do empate do Grêmio. Foi 1-1 o jogo. Denner e o gol do Grêmio, assim narrado na Guaíba por Hélio Fagundes. Tentou Gilson,
Índia, Luiz Fernando. 1 para a equipe do Grêmio, Denner 0 para o Guarani. Uma jogada pretensiosa, Jamir ganhando a bola, largou no lado esquerdo, Gilson correu livre. É verdade, ele chegou no lado esquerdo da grande área, fez o cruzamento, poderia até ter batido contra o gol. A bola passou por Fabinho, caiu no outro lado para Denner, sozinho. Ele encostou a perna direita dentro da grande área. Uma bola desviada, enviesada. O goleiro Dagoberto não conseguiu segurar. Ele entrou no canto direito. O nome dele é Denner. Grêmio 1-0. Antônio Augusto. O Luiz Fernando Siqueira. Denner está marcando o seu terceiro gol no Campeonato Gaúcho às 16h14. Desde 1922, 8 jogos oficiais entre as duas equipes. Está pintando a 8ª vitória gremista. E no dia 30 de junho, o último gol de Denner pelo Grêmio, a vitória tricolor contra o Lajeadense, 3-1. Denner marcou um dos tempos tricolores. A narração, novamente, é de Hélio Fagundes. E bola! Olha o Charles livre, vai acontecer o gol do Grêmio. Ele recolheu, está entrando na área, vai driblar do goleiro, botou para o Denner, encostou, tocou. Do jogo, Pretinho. Denner no contra-ataque, só poderia acontecer assim. Todo o time do Lajadense em cima, o Grêmio esperando, e no contra-ataque com categoria, não foi fominha o Charles, botou bola pro Denner, ele desviou, entrou com bola e tudo para fazer o terceiro gol. O Grêmio amplia, 43 minutos, etapa final. Grêmio 3-1 contra o Lajadense. Ribeiro Neto. Gol salvador para a equipe gremista, que estava sendo pressionado durante todo o segundo tempo pelo Lajadense. Lançamento perfeito para o Charles, não havia impedimento. Entrou sozinho na grande área, viu o Denner penetrando pela direita, deu o passe. Denner teve calma, tranquilidade, se livrou da marcação e com o gol vazio meteu com a parte inteira do pé direito para o fundo da rede. 3-1 Grêmio. Denner, Denis Olinto. Denner está marcando o seu 4º gol com a camiseta do Grêmio. O tricolor em 13 jogos no Gauchão marca o gol de número 22 e permanece na liderança isolada do Gauchão, agora com 11 pontos. O esquema do Lajadense era obviamente suicida, né? O Lajadense foi para cima para empatar o jogo. Com 1 a menos estava sujeito a isso que aconteceu, ao gol do Grêmio. O gol do Grêmio surge no momento. Muito bem, este foi o nosso Arquivo Guaíba, que neste final de semana relembrou Denner de Souza, que infelizmente nos deixou tão precocemente em 19 de abril de 1994, acidente automobilístico, tinha apenas 23 anos, certamente seria um jogador talvez a disputar a Copa 94, 98, 2002, quem sabe, tinha sim futebol e potencial para disputar Copas do Mundo e talvez ser um craque ao maior nível que nós já tivemos. Felizmente, o destino, a morte, lhe tirou essa possibilidade. Denner, da seleção brasileira, da Portuguesa, do Grêmio, do Vasco da Gama e que seria do Stuttgart da Alemanha. Quero agradecer por demais os trabalhos técnicos do Cleiton Lopes, a produção do Rodrigo Ramos e, claro, a cada um de vocês que esteve conosco em mais uma edição do Arquivo Guaíba, prometendo voltar no próximo final de semana. Arquivo este que parece ser infinito. A todos, um bom final de semana e até a próxima. Arquivo Guaíba, a história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno. Arquivo, José Moacir Bittencourt. Edição, Davis Rodrigues.